Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Taxa de transmissão do coronavírus no Brasil é a maior desde julho de 2020. Cidade do Ceará não tem mortes por Covid há 7 meses e vira modelo de vacinação. Brasil promete zerar o imposto sobre operações financeiras para entrar no clube dos países ricos. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app. Começamos o JR 24 horas com um dado preocupante. A taxa de transmissão do coronavírus no Brasil é a maior desde julho de 2020. Os dados são do Imperial College de Londres. E quem tem os detalhes para a gente é o Pedro Leão. Pedro, boa noite para você. Boa noite, Salsi, todos que acompanham o Jornal da Record. As informações só confirmam um cenário que a gente já percebe na prática, que é o aumento no número de casos de pessoas infectadas pelo vírus. O monitoramento da Universidade do Reino Unido aponta que nesta semana a taxa média de transmissão no Brasil foi de 1,78, o que quer dizer que 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 178. Na semana passada, o índice era menor, de 1,35. Especialistas afirmam que números acima de 1 por mais de 2 semanas mostram uma transmissão fora de controle e muitas cidades já sentem os efeitos desse contágio. Na Grande São Paulo, por exemplo, a Prefeitura de Diadema disse que tem mais de 22 mil casos da doença em investigação e os leitos da rede municipal estão praticamente lotados. A ocupação nesse momento já chega a 97%. Salsi. Obrigada, Pedro, pelas informações. O cenário é preocupante no Brasil inteiro. O Distrito Federal atingiu lotação máxima nas UTIs de Covid dos hospitais públicos. O Matheus Escavazini tem os detalhes agora. Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. As informações do painel InfoSaúde mostram que não há mais leitos disponíveis desde o início da manhã. Dos 83 leitos da rede pública, 58 estão ocupados e 25 bloqueados. 10 pacientes estão na fila de espera com suspeita e aguardando o exame de confirmação. Importante ressaltar que, em Brasília, de cada 10 internados, 9 não completaram o ciclo vacinal. Em novembro do ano passado, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal deixou vencer um dos contratos para fornecimento de oxigênio para a rede pública. Mesmo com o avanço da Ômicron, o serviço para novos pacientes continua suspenso. Com isso, quem poderia continuar o tratamento com oxigênio em casa precisa ficar nos hospitais. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que a licitação está em andamento. Salsi. Certo, Matheus. Obrigada. Até já. E a Fiocruz divulgou um novo estudo que mostra o crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil. Isso nas últimas 6 semanas. O Pedro Paulo Filho chega agora, vai detalhar melhor para a gente esses números. Oi, Pedro. Boa noite para você. Boa noite, Salsi. Uma boa noite a todos. Olha, de acordo com os pesquisadores, das 118 regiões de saúde mapeadas no país, em 79, o nível de casos de síndrome respiratória já é considerado muito ou extremamente alto. Só nos primeiros 24 dias deste ano foram mais de 22 mil notificações, o que dá em média 950 por dia. Entre os casos confirmados, pouco mais de 73% são de Covid-19 e 15% da gripe influenza tipo A. De acordo com o boletim, houve registros de crescimento entre todas as faixas etárias. Bom, os pesquisadores acreditam que a epidemia de gripe, que começou em novembro, já entrou em processo de queda. Mas os casos de Covid têm apresentado tendência de crescimento e preocupam, Salsi. Sem dúvida, Pedro. A gente tem que cuidar, Manter os cuidados. Obrigada pelas informações. A União Europeia anunciou que vai dispensar os testes para viajantes vacinados contra a Covid-19. A medida começa a valer na próxima semana e os europeus vão poder circular dentro do bloco apenas com o certificado de vacinação digital contra o coronavírus. Os passageiros sem o documento terão que realizar um exame de Covid antes ou depois da viagem. Mais de 1 bilhão de certificados já foram emitidos desde o ano passado. Em Belo Horizonte, quase 90% dos leitos de UTI para a Covid-19 estão ocupados. A Virgínia Nalon vai relatar agora como é que está a situação por lá. Oi, Virgínia, boa noite.
Boa noite, Sal. Situação complicada. Olha só, no dia 20 de janeiro, 84% das UTIs da rede pública estavam ocupadas. De lá para cá, a ocupação subiu para 88%. A mesma situação para os leitos de enfermaria. 90,5% estão ocupados. Nesta terça, a Prefeitura abriu mais 15 leitos de UTI para desafogar o sistema. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a maioria dos internados não tomou a vacina contra a Covid. A Prefeitura informa que, apesar do aumento dos casos, não vai paralisar as atividades por causa da pandemia. Salce. Obrigada, Virgínia. Agora a gente fala de outra preocupação em Minas Gerais, que é a baixa vacinação contra a Covid entre as crianças com comorbidades. A Gisele Ramos detalha agora pra gente essa situação. Oi, Gisele, boa noite. Ei, Salce, boa noite para você. 10 dias depois do início da campanha infantil, apenas 46% do público-alvo de Belo Horizonte se vacinou. Apesar da baixa adesão, a capital ainda tem um dos melhores índices da região metropolitana. Em Santa Luzia, apenas 10% das crianças com comorbidades foram vacinadas. Em Ibirité, 16%, Betim, 26% e Vespasiano, 35%. Com a chegada das cerca de 40 mil doses da Coronavac, a capital mineira aplica a primeira dose para crianças sem comorbidades de 10 anos nesta quarta. Outro lote com 160 mil doses da Pfizer chegou nesta terça. As doses são exclusivas para crianças entre 5 e 11 anos. Também está disponível a dose de reforço para pessoas com 47 anos de idade que tiverem cumprido o intervalo de vacinação. Salce. Obrigada pelas atualizações, Gisele. O governo da Holanda vai reduzir as restrições adotadas no país para conter o avanço da variante Ômicron. Bares, restaurantes e estabelecimentos culturais vão reabrir a partir desta quarta-feira. Na semana passada, o governo havia autorizado a reabertura de parte do comércio não essencial. Autoridades de saúde informaram que a média de casos em 7 dias subiu para mais de 50 mil, um novo recorde desde o início da pandemia. Os números também não param de subir aqui no Brasil. A Bahia atingiu quase 22 mil casos ativos da Covid-19 nesta terça-feira. E quem acompanha tudo isso por lá é a Juliana Tourinho. Juliana, boa noite. Boa noite, Salce. Boa noite a todos. Este registro é o maior desde 6 de março do ano passado, segundo as autoridades sanitárias. Em Salvador, 95% dos leitos de UTI infantil estão ocupados, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. São 20 no total e 19 estão em uso. No último fim de semana, a ocupação chegou a 100% na capital baiana. No estado todo, a lotação da UTI pediátrica também é alta, 93%. Além disso, a Bahia já contabilizou 55.600 profissionais de saúde infectados pela Covid-19. Salce. Obrigada, Juliana. A polícia da Inglaterra abriu investigação para apurar as circunstâncias das festas do primeiro-ministro na residência oficial do governo. Boris Johnson é criticado há semanas por ter organizado e participado de eventos sociais quando o Reino Unido estava sob confinamento. Na época, as reuniões em ambientes fechados estavam proibidas. O premier chegou a comemorar o próprio aniversário com mais 30 pessoas. De volta ao Brasil, uma cidade do Ceará não registra a morte por Covid-19 há 7 meses. Na contramão de tudo isso, né, a gente vai saber que cidade é essa com Carlos Henrique, em Fortaleza. Oi, Carlos. Oi, Salce, muito boa noite para você, a todos que nos acompanham. É Guaramiranga, cidade que fica a 100 quilômetros de Fortaleza, tem 5.500 habitantes. O município já vacinou 100% da população com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E a segunda dose, ela foi aplicada em 96%, enquanto a dose de reforço cobriu 25% dos habitantes. Neste ano, só houve um registro de internação em Guaramiranga. O paciente recebeu alta em 4 dias. Por isso que a cidade foi escolhida pelas autoridades sanitárias para testar a eficiência das vacinas. Após tomar o imunizante, cada morador faz 2 exames. Um para detectar a presença do vírus, o outro para saber o grau de imunidade. Esses exames comprovam que quem tomou a vacina e foi infectado pela Covid-19 teve apenas sintomas leves. Salce. Notícia boa. Obrigada, Carlos.
A polícia da Espanha, olha só, prendeu uma quadrilha que vendia comprovantes falsos de vacinação contra a Covid. A operação prendeu 7 integrantes da organização em Madrid. Segundo autoridades, os criminosos receberam a ajuda de profissionais da saúde para incluir mais de 1.600 pessoas ao cadastro de vacinação. O grupo cobrava o equivalente a mais de R$6 mil por um certificado falso e R$300 por um teste negativo de Covid. O Ministério da Justiça notificou 14 empresas por suspeita de aumento nos preços de testes de Covid-19. A gente conversa novamente com o Matheus Escavazinho sobre isso. Oi, Matheus. Salsi, essas notificações aconteceram depois de fiscalizações de órgãos de defesa do consumidor estaduais e municipais. Farmácias, associações e laboratórios terão 7 dias para prestar esclarecimentos sobre a alta dos preços dos testes à Secretaria Nacional do Consumidor, que faz parte do Ministério da Justiça. A Senacom questionou sobre a demanda e o preço médio praticado nos últimos meses, além dos motivos para o aumento do preço e das dificuldades para conseguir os insumos. A intenção é saber se houve violação à legislação de proteção ao consumidor. Salsi. Certo, Matheus. Obrigada. O astro britânico do pop, Elton John, cancelou os shows porque teve diagnóstico positivo para a Covid-19. Nas redes sociais, ele disse que tem sintomas leves e que recebeu as 3 doses da vacina. O cantor de 74 anos suspendeu 2 shows que faria em Dallas, nos Estados Unidos. As apresentações fazem parte de uma longa turnê de despedida. Elton John tinha voltado aos palcos depois de uma pausa de quase 2 anos por conta da pandemia. Olha, a tragédia de Brumadinho completou 3 anos nesta terça-feira. Uma cerimônia na cidade lembrou as vítimas da barragem da Vale. Para os parentes, além da saudade, fica a dor causada pela impunidade. O dia ensolarado de verão começou com balões ganhando o céu em Brumadinho. Cada um lembrava uma vítima do rompimento da barragem. Os mortos também foram homenageados com flores e nomes escritos nas cruzes fixadas na entrada da cidade. Reginaldo trouxe rosas para lembrar a irmã e 3 amigos queridos. São sementes. E dessas sementes vai se tornar-se a gente espera que se torne uma justiça. Que a gente possa, das sementes deles, ver a justiça ser feita. Faixas e painéis de publicidade também lembravam a data que Brumadinho jamais vai esquecer. A cidade nunca havia perdido tantos filhos de uma só vez e no mesmo lugar. A homenagem às vítimas é a primeira imagem que qualquer visitante vê. Logo na entrada do município, o letreiro com o nome da cidade foi coberto com as fotos dos que morreram no rompimento da barragem, inclusive os 6 que ainda não foram encontrados e que passaram a ser chamados de joias. A barragem B1 se rompeu em 25 de janeiro de 2019. Primeiro, a lama cobriu o refeitório e o centro administrativo da Vale. Depois, atingiu pousadas, hotéis, sítios e casas de moradores. Foram 270 mortos. 3 anos depois, Brumadinho segue produzindo números compatíveis com o tamanho da catástrofe. 1.100 testes de DNA, 10 especialistas em identificação de gente, debruçados sobre cada pista desenterrada da lama, agora endurecida. A maioria ossos e dentes. A gente faz uma triagem e busca dentro do nosso banco de dados que foi construído, nas entrevistas com os familiares, na busca ativa, em hospitais, clínicas odontológicas, a comparação desses materiais com aquela vítima. A estrutura do osso, ela é rígida, né? Todos sabemos disso, e isso dificulta o acesso ao DNA que está no núcleo da célula. A gente faz 1, 2, 3, 4, 5 tentativas, quantas forem necessárias, para ter acesso a esse núcleo dessa célula e lá conseguir o DNA. A Polícia Civil criou até um aplicativo próprio de uso restrito para facilitar a identificação dos mortos. Só o que parece que não anda é o processo na Justiça. O Ministério Público Estadual responsabilizou 16 pessoas pelas mortes, 11 da Vale e 5 da Tuvisud, a consultoria alemã que atestou a estabilidade da estrutura que ruiu.
Só que em outubro do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a competência para julgar o caso era da Justiça Federal e não da estadual. E o processo voltou a estaca zero. Na prática, o processo teve de começar de novo, mas em outro tribunal. O Ministério Público Estadual não descreve nenhum crime federal. E se o Ministério Público não descreve, não há que se falar em competência da Justiça Federal. A palavra final agora cabe ao STF. Ao ganhar tempo, a defesa garante a liberdade dos acusados. Eles vão tentar, de alguma forma, suspender audiências para até que se defina se é crime de homicídio ou não. Eles vão tentar empurrar essa tese com certeza de que é desabamento seguido de morte, que a pena é ridícula. Para as famílias, é um duplo sofrimento, impunidade e ausência. Como se conformar com a perda dos que saíram para o trabalho e não voltaram? O que dizer à mãe que não pôde dar um último abraço no filho? Wagner, 39 anos, foi encontrado 4 meses depois. Nunca mais a vida da família foi a mesma. É uma morte humilhante, eles foram sepultados vivos. Teve um dia que o bombeiro encontrou uma pessoa, faltando uma perna, ele ligou para mim e perguntou: ô, dona Arlete, a parte do seu filho que está no ML, é qual perna que é? Eu falei, a direita. Ele falou, que pena, aqui está faltando a perna esquerda. Uma pessoa que a gente achou aqui. Então, aí olha para você ver que tipo de situação é para uma mãe ouvir isso. Lecilda trabalhava na Vale havia 30 anos. Levou quase 3 para que fosse localizada sob os escombros. Horas antes de morrer, Lecilda mandou o que se tornaria sua última mensagem. Como se pudesse pressentir o que estava por vir. Deixou um alento para os mais próximos. Ei, amiga, como é que foi seu dia? A gente começa a lembrar das pessoas e sentir falta delas, né? Saudade é uma coisa que dói. Mas eu espero que você esteja bem, porque a gente tem que tocar, seguir em frente, apesar de todas as tristezas, né? Força para os amigos e para a família, né? Para as famílias. Um motorista foi arrastado agora à noite, depois que um temporal caiu em Campinas, no interior de São Paulo. Na imagem é possível ver a moto, olha só, sendo arrastada numa avenida. O motociclista foi encontrado vivo pelos bombeiros. Lembrando que neste mesmo local, uma mulher morreu ao ser levada pela água da chuva no dia 31 de dezembro. A gente segue falando de chuva porque Baião, no nordeste do Pará, declarou situação de emergência por causa do temporal. A prefeitura está pedindo ajuda, inclusive, não é, Lucas Trevisan? Boa noite. Boa noite, Salsi. A Prefeitura de Baião pede ajuda às cidades ao redor e ao governo do estado depois das cheias do rio Tocantins. 31 pontes foram danificadas e mais de 19 mil pessoas foram atingidas depois dos temporais dos últimos dias. 1.200 estão desalojadas e cerca de 5 mil famílias estão isoladas na zona rural. A enchente deixou 700 quilômetros de estradas intrafegáveis no estado. A prefeitura disse que precisa de ajuda básica, como alimentos, mantimentos e a inclusão das pessoas necessitadas e atingidas em cadastros sociais. Salsi. Obrigada, meu querido, pelas informações. A Justiça de Cuba condenou quase 800 pessoas por participar de protestos no ano passado. Entre os processados, há pelo menos 55 menores de idade. Os manifestantes foram acusados de atos de vandalismo e graves distúrbios da ordem pública. A maioria vai aguardar o julgamento em prisão provisória. Em 11 de julho, milhares de pessoas foram às ruas de várias cidades da ilha para protestar contra o governo cubano. O Fundo Monetário Internacional reduziu a projeção de crescimento mundial para este ano e os Estados Unidos está entre os países aí que mais serão afetados de acordo com as estimativas do órgão, não é, Vandrei Pereira? Boa noite. Olá, Salsi. O FMI afirmou que essa redução na previsão ocorre principalmente em razão do rebaixamento das estimativas de crescimento para os Estados Unidos.
A economia americana deve crescer 4% em 2022, depois de expandir 5,6% no ano passado. Segundo o FMI, a disseminação da variante Ômicron do coronavírus gerou novas restrições, o que fez aumentar a escassez de mão de obra. Nessa terça-feira, um relatório mostrou que o mercado de trabalho no país ainda não se recuperou totalmente da pandemia. Apenas 4 estados americanos retornaram aos níveis de emprego anteriores à Covid. Salsi. Obrigada, Vandrei. 39 pessoas estão desaparecidas depois que um barco virou na Flórida, nos Estados Unidos também. Uma equipe de resgate encontrou um homem agarrado a uma embarcação a cerca de 70 quilômetros da costa. O sobrevivente contou que o barco saiu das Bahamas no sábado e que uma tempestade causou o naufrágio. Ninguém usava colete salva-vidas. Autoridades suspeitam de contrabando de pessoas. Pelo menos 7 imigrantes morreram no frio enquanto tentavam cruzar o mar Mediterrâneo. Eles haviam deixado a Líbia em direção à Europa. E quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Ana Paula Gomes. As temperaturas abaixo de zero e o mar agitado fizeram pelo menos 3 mortes durante a travessia. Outros 4 refugiados morreram durante a transferência para a ilha de Lampedusa, na Itália, já após a chegada da guarda costeira. Todos eles estavam numa embarcação com 280 pessoas, cidadãos de Bangladesh, Egito, Mali e Sudão. A grande maioria estava em estado de hipotermia. Os sobreviventes foram enviados para um centro de saúde e alojamento na própria ilha. O número de requerentes de asilo que chegam ilegalmente à Itália aumentou de forma considerável. Cerca de 34 mil em 2020 e mais de 64 mil no ano passado. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Na Indonésia, ao menos 19 pessoas morreram depois que uma casa noturna foi incendiada durante uma briga de gangues. Segundo a polícia, os grupos usaram facões, flechas e bombas caseiras. O Corpo de Bombeiros ainda tentou apagar o incêndio que já tinha tomado todo o local. O governo enviou reforço para evitar novos conflitos. Na Turquia, uma mulher escapou por pouco de uma rajada de neve. Você vai acompanhar nas imagens. Assim que entrou no ônibus, a mulher e o motorista foram atingidos em cheio pela ventania. Ninguém ficou ferido. A Turquia enfrenta uma forte nevasca. Pelo segundo dia seguido, voos foram suspensos na capital Istambul. Imagens aéreas registraram longas filas de veículos parados nas rodovias. Olha, o governo federal se comprometeu com a OCDE em zerar as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, até 2029. Vamos saber mais detalhes agora com o Matheus Scavazini, que está de volta. Matheus. Salsi, o compromisso com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico foi feito pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O ministro disse que essa redução do IOF, já a partir do ano que vem, era o último requisito econômico para a OCDE aceitar o Brasil no bloco. A renúncia fiscal até 2029, quando o tributo deve ser zerado completamente, está estimada em 7 bilhões de reais. A medida inclui o uso de cartões de débito e crédito no exterior por brasileiros e todos os tipos de transação com moeda estrangeira. A entrada na OCDE leva em média 4 anos, porque é preciso atender a 250 requisitos. O Brasil já se adequou a 103. Salsi. Muito obrigada, Matheus, pelas informações. Bom descanso para você. Seguimos com o mercado financeiro no JR 24 horas. O dólar comercial caiu 1,24% nesta terça-feira, vendido a R$ 5,43. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo teve uma forte alta de 2,1%, fechou o dia acima dos 110 mil pontos. E agora o futebol, o Campeonato Carioca começou nesta terça-feira com a estreia do atual campeão da Série B. Veja. No Engenhão, Boa Vista saiu na frente do Botafogo. Após o escanteio, o Wellington Silva cruzou para Cadu Fernandes, que escorou de cabeça. Di Maria acertou a trave e o próprio Cadu aproveitou o rebote. O Botafogo empatou ainda no primeiro tempo. Diego Gonçalves recebeu na direita e fez o cruzamento com perfeição. Carlinhos deixou tudo igual. A bola ainda desviou na cabeça do zagueiro. Final, Boa Vista 1, Botafogo 1. Nesta quarta-feira, a Record TV exibe a estreia do Flamengo a partir de 9h30 da noite.
Olha, pelo Campeonato Paulista, os 2 jogos de agora à noite ficaram no 0-0. Botafogo e Santo André em Ribeirão Preto e Corinthians e Ferroviária em Itaquera. Nesta quarta-feira, a Record TV mostra Palmeiras e Ponte Preta a partir das 9h30 da noite. E o Palmeiras, comemorou um troféu inédito nesta terça-feira. O título da Copa São Paulo não acabou apenas com um tabu aí, mas também com provocações dos rivais. Para disputar a Copinha, o atleta pode ter no máximo 21 anos. Mas o destaque do campeonato foi um adolescente, Hendrick, de 15 anos. Ele já tinha feito este golaço. E na final, contra o Santos, abriu o caminho para a vitória do Palmeiras. Foi o 6º gol dele no campeonato. Giovani, outro talento, um pouco mais velho, 18 anos, chutou no ângulo, um golaço de gente grande, 2-0. Gabriel Silva, o mais velho dos 3, com 19 anos, fez mais 2. Um de falta. E outro de cabeça. 4-0 Palmeiras em cima do Santos. Sinal verde para celebrar a taça que estava faltando e para a torcida invadir as ruas. Os jovens do Palmeiras não fugiram da responsabilidade. O que outros tentaram, mas não conseguiram, em 52 anos de competição, este grupo de 2022 conseguiu fazer. Agora, ninguém mais pode dizer que o Palmeiras não tem copinha. Foram anos ouvindo provocação. Agora, os palmeirenses soltam a voz com um novo coro. O Palmeiras não tem mais rival! Ganhou a copinha e tem mundial! Ganhou a copinha e tem mundial! Palmeirenses felizes. Olha essa história. Nos Estados Unidos, um garoto de 2 anos comprou o equivalente a R$10 mil em móveis enquanto brincava ali com o celular da mãe. Veja nas imagens, o pequeno Ayashi apertou sem querer um botão que confirmou a compra de itens de uma loja virtual. A mãe só percebeu o que a criança fez quando as entregas começaram a chegar em casa. Entre as compras, há poltronas e vasos, enfim. A mãe disse que pretende ficar com alguns itens, mas que vai tentar, devolver outros e pedir o reembolso. E ele continua com o celular na mão. Mãe, tira o celular da mão desse menino. O estrago foi grande, né? Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram o dia e logo depois tem o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.